a cidade de São Borja. A paróquia evangélica de confissão luterana de São Borja é construída de duas comunidades: a comunidade evangélica de confissão luterana em São Borja e a comunidade evangélica de confissão luterana em Itaqui, situada na fronteira missioneira integrada dois municípios, São Borja e Itaqui, em uma área geográfica de 150 km. São Borja originou-se a partir da redução de São Tomé. Seu povo foi instalado com famílias que cruzaram o rio Uruguai, desde a sua margem direita, oriundas daquela redução. Essas pessoas eram de origem tapé, provindas da imigração de índios que habitavam a região onde foi fundada São Tomé. Em 1682, pelo padre jesuíta Francisco Garcia, foi fundado o município de São Borja, sendo o primeiro dos 7 povos missioneiros, na segunda fase da civilização jesuítico-guarani, no Rio Grande do Sul. O município foi palco de acontecimentos importantes, como a Guerra do Paraguai e a moção plebiscitária de Aparício Mariense. Esta moção, redigida em 1881, propondo a consulta popular sobre o sistema político a ser adotado no país. Foi a primeira manifestação oficial a favor da República no Brasil. Em São Borja, nasceu Getúlio Vargas e João Goulart, filhos ilustres que chegaram à presidência do Brasil. Na cidade, há o Museu Getúlio Vargas e a casa onde João Goulart viveu, além de diversas ruas, praças e prédios, com o nome destes dois personagens tão importantes para a história brasileira contemporânea. São Borja dos Presidentes, Getúlio Vargas e Jango. São Borja, terra gaúcha, a capital do fandango. Por toda a sua contribuição para a história gaúcha e brasileira, São Borja recebeu recentemente o título de capital do fandango, por ser o município que tem mais movimento de bailes na Semana Farroupilha, no mês de setembro. Entre tantas outras qualidades que se fazem do nosso contexto, um chão turístico, acolhedor e bom de se viver e conhecer. Cidade de Itaqui. Seu nome tem origem na língua guarani e compõe-se de dois termos: Itá, pedra, e Cuí, areia. Provavelmente, a origem do nome deve-se a características físicas do rio Uruguai, que é a fronteira natural entre Brasil e Argentina, e cuja bacia e margens são cheias de pedras. No município, os guaranis ocupavam as bacias do rio Ibiqui. Os missionários jesuítas chegaram a Itaqui em 1700, intensificando-se no século seguinte. O povoamento foi sendo desenvolvido em conjunto com a atividade pecuária, até hoje a marca econômica da região. No local onde hoje está o município do Itaqui, foi feito o primeiro povoamento pelos jesuítas da Redução ou Missões de la Cruz, hoje localidade da Argentina na fronteira com São Borja, por volta do ano de 1700. Somente no início do século XIX foi incorporado às terras portuguesas. Em 1802 foram concedidas as primeiras sesmarias. Durante a Revolução Farroupilha, estas presenciaram várias lutas em 1841. De acordo com a Lei 419
de 6 de dezembro de 1858, Itaqui foi desmembrado do município de São Borja. Nesta época, a população da vila era aproximadamente 4.000 habitantes. Em maio de 1879, foi elevado à categoria de cidade. Inicialmente, o nome foi São Patrício de Itaqui, em homenagem ao padroeiro. Depois, foi sendo simplificado para Itaqui. A origem da caminhada dos protestantes, os evangélicos luteranos, na fronteira missioneira, provém da migração das cidades de Candelária, Agudo, Cachoeira, São Pedro do Sul e Santa Rosa, por volta da década de 50. Gente que veio em busca de melhores condições de vida, investindo na produção do arroz. Desta maneira, vieram famílias que adquiriram terras para o plantio e outras contratadas para trabalhar no cultivo. Esses fatos ainda predominam na paróquia, a realidade de produtores e trabalhadores rurais, e assim o fluxo de famílias que ingressam na comunidade e que são transferidas é bem acentuado devido à constante renovação de trabalhadores rurais. A comunidade em São Borja. Historicamente, situamos o surgimento da comunidade luterana de São Borja à década de 50, com a chegada de imigrantes teuto-brasileiros provindos da região de Agudo e da região de Santa Rosa. Famílias chegaram ao chão missioneiro com o sonho de construir uma vida melhor. Nesta nova jornada, estas famílias trouxeram junto o seu jeito de conviver e expressar a fé em Jesus Cristo, conforme a confessionalidade luterana. As famílias evangélicas luteranas na fronteira não tiveram tantas dificuldades de convivência como a origem de protestantes no Brasil. Em geral, conseguiram incluir-se na sociedade, vivendo tranquilamente, mantendo convivência próxima e salutar com as outras confessionalidades cristãs, participando e contribuindo para a vida social de São Borja. Contudo, algo faltava na vida dessas famílias, mesmo com encontros nas casas, com presenças esporádicas de pastores vindos de Dona Otília e Agudo, elas queriam mais, queriam ter a sua comunidade luterana, com um templo e salão comunitário, queriam ter o seu lugar para festejar, conviver e celebrar a fé. Na organização para formar uma comunidade da ISLB em São Borja, as dificuldades começaram a aparecer, devido às distâncias das outras comunidades entre as famílias e principalmente o diminuto número de membros na fronteira. Entre mentes, sobrou convicção, trabalho, doação e testemunho evangélico luterano, pois, mesmo sendo poucas famílias, não se acomodaram com a situação. Uniram-se, buscaram o apoio da sociedade e lançaram os fundamentos da comunidade luterana de São Borja. Especificamente, em meados do ano de 1958, as famílias Klaus, Streck, Prib e Storck organizaram a primeira festa da futura comunidade luterana. Esta confraternização aconteceu no Descascador do Arroz, do Sr. Teobaldo Klaus, marcando o início das atividades em São Borja. O ministro Pastor Fischer e seus sucessores vinham de Dona Otília realizar as atividades nas casas, nas granjas, e compartilhávamos o templo da Igreja Metodista em São Borja. Com a imigração de famílias de confessionalidade luterana, começou-se a almejar a construção de um templo. O terreno para a construção foi doado em 1968 pelo Sr. João Goulart. Mediante aspectos de localização, os membros envolvidos optaram em trocar o terreno recebido por um ofertado por Teobaldo Klaus, no bairro Piraí. A escritura de posse da propriedade foi lavrada dia 4 de julho de 1968.
A primeira empreitada da comunidade foi a construção de seu salão comunitário, abrigando as festividades e os cultos. A pedra fundamental para a construção do templo foi lançada dia 27 de outubro de 1968 pelo Sr. Ari Hamann, era presidente do presbitério da comunidade. A partir de outubro de 1968, foi iniciadas as obras na comunidade luterana. O salão paroquial foi aumentado e construíram a casa pastoral. No dia 15 de julho de 1975, o templo era inaugurado, com grande festividade. A construção ocorreu quando o Sr. Silberto Gritzmacher era presidente do presbitério da comunidade. Na inauguração estavam presentes autoridades municipais e o pastor regional Germano Burger. Atualmente, a paróquia é composta por um número reduzido de famílias, das quais, em sua maioria, estão inadimplentes. A comunidade de São Borja tem enfatizado o trabalho com música, grupo de louvor e aulas de violão, a organização de grupos na comunidade, grupo de oase, grupo Lelute, GESB, grupo de dança folclórica germânica e, sobretudo, relações ecumênicas envolvimento com projetos sociais na cidade e a formação contínua de membros. A comunidade em Itaqui. A comunidade em Itaqui surgiu na década de 60, aproximadamente no ano de 1965, quando as famílias Becker, Ubner, Prade, Rode, Thoma, Fitt iniciaram os encontros e a convivência. No ano de 1975, foi instalado o primeiro presbitério com a presidência de Wagner Prade e Gilson Ibner. No ano seguinte, em 11 de abril de 1976, foi lançada a pedra inaugural. O pavilhão foi inaugurado em 20 de março de 1979. A comunidade em Itaqui não possui templo e, nesta maneira, a vida celebrativa e festiva acontece em seu salão comunitário. A comunidade agrega pouco número de famílias. A campanha vai e vem. No início, tínhamos pretensão do uso para projetos no avanço da formação das lideranças e apoio aos grupos de trabalho na vida comunitária. Mas devido às necessidades financeiras, foi destinado para outros fins, como despesas mensais e emergenciais, que surgiram na rotina diária da vida paroquial, e apoio às duas comunidades que abrangem em nossa paróquia. Entretanto, para o ano de 2021, com a elaboração do Plano de Ação Missionária da paróquia, temos novos e ousados desafios, compromissos para a construção da vida comunitária. O apoio da campanha Vai e Vem vislumbra o recadastramento das famílias, membros de nossas comunidades, um sistema básico de gestão de dados, reestruturação administrativa das comunidades e formação das lideranças comunitárias para melhor desempenho de seu dom e vocação na missão de Deus, nossa paixão. Acreditamos que com o empenho nos acompanhamentos das nossas famílias, com celebrações inclusivas e acolhedoras, atividades de pequeno grupo, eventos culturais e promoções, poderemos construir um caminho à sustentabilidade financeira da nossa paróquia, investimento no bem patrimonial da nossa igreja em nosso contexto a garantir seguridade e compromisso em ser ISLB neste chão. A Vai e Vem foi essencial para garantir os recursos básicos que sempre faltaram mensalmente. Hoje, nosso projeto com a sua contribuição para a campanha Vai e Vem é investir na formação de nossas lideranças e na melhor gestão, nosso compromisso com a reconstrução da vida comunitária. Deus ama quem oferta com alegria.
É o testemunho de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7.